Olá, meus irmãos, irmãs, você que já está com a gente em mais um período semanal, Minutos com Jesus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está comigo nesse período tão importante com o tema A Vida do Obreiro. Nós estivemos nas vezes anteriores em que falamos aqui no Minutos com Jesus, nós falamos sobre oratória. E desta feita nós queremos falar um pouco sobre o obreiro enfrentando ataques e poderes das trevas dentro da igreja odierna. Conforme eu já disse, eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no Minutos com Jesus. Nós devemos viver com lucidez em Cristo Jesus, porque o mundo está no maligno. A luta contra os poderes das trevas ela é constante e real. Todo obreiro precisa saber da existência das forças das trevas diuturnamente contra ele, que essas forças estão muito próximas para fazer oposição ao obreiro. Deve esse obreiro se preparar, então, para uma batalha dioturna. Satanás normalmente age de forma sutil e sagaz, utilizando armadilhas e artimanhas secretas. Quando o obreiro é negligente, fica logo enrolado com essas forças das trevas. O próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar os incautos. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, você poderá ler, não é? Esse texto é de suma importância. O inimigo de nossas almas, ele trabalha silenciosamente, não faz barulho, ele disfarça muito bem para que ninguém saiba que é ele que está agindo. Na maioria das vezes, só depois das catástrofes sem precedentes é que se descobre que ele foi o autor. O adversário das nossas almas não se cansa, ele trabalha, conforme eu já disse, dioturnamente, procurando quem ele possa tragar, conforme disse Pedro no capítulo 5 e versículo 8 da primeira epístola de Pedro. As forças do mal não se vence com força física, e sim pela insistência por fé contra as suas astúcias, ou a sua astúcia. Nós somos tentados todos os dias, em todas as áreas, pelas forças das trevas. O ser humano é tentado em diversas áreas da vida, como dinheiro, fama, status, relacionamentos, embaraços na vida, falsa religião e etc. Os demônios somente agem, aliciam e persuadem naquilo que é dado a eles brecha. Eles ficam espiando o crente para verificar qual lugar está faltando parte da armadura. Uns deixam a cabeça descoberta, outros deixam o coração descoberto. Um dos dois membros do corpo receberá o dardo inflamado do maligno. Devemos então vigiar e orar para não cairmos em tentação. Na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. O pecado tem a sua origem, claro, no diabo. Ele é o pai do pecado e também o pai da mentira. Foi ele quem idealizou a rebelião dos anjos de Deus no céu. Após sua queda, fez o pecado adentrar no jardim, fazendo o casal, Adão e Eva, caírem. De lá para cá, nunca parou de tentar os crentes a fim de rebeliarem-se contra Deus. A licença, ou também a liderança da igreja, a atuação maligna no período pós-moderno tem uma nova cara, não apresenta de forma agressiva. As ciladas são mais ardilosas, suas armadilhas estão na área
da deturpação do verdadeiro evangelho, na ridicularização dos crentes, no enfraquecimento da fé cristã, na desfiguração da identidade cristã. Nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Muitos crentes ainda estão tentando vencer a guerra contra Satanás, guerreando contra pessoas, destruindo a moral das pessoas. As pessoas em si mesmas são boas. O ruim são as influências que têm, e elas vêm do inimigo, Satanás. Portanto, nossa guerra não são contra as pessoas, e sim contra Satanás, o reino das trevas. Nós devemos guerrear contra principados, contra potestades. Esses são os seres espirituais do mal superior, estão nas regiões celestiais, são especializados, revestidos de autoridades dada por Satanás para fazerem todo tipo de mal contra todos os crentes, principalmente obreiros. Eles trabalham hierarquicamente organizado e tudo o que fazem segue uma estratégia bem definida. Portanto, não podemos. Tudo o que fazem segue então uma estratégia definida e não podemos vacilar na nossa batalha, pois são contra esses seres é que batalhamos todo dia. Paulo disse isso em Efésios 6:10-15. Algumas armas desses seres do mal são acusação, enganação, oposição, divisão. Esses seres vencem os seres humanos no orgulho, dúvida, rebelião contra autoridades. Algumas características dos ataques dos seres do mal são astúcias, angústia mental, doença física, pobreza extrema, incapacidade de liberar perdão e etc. Você pode ver isso em Mateus 8:28, Marcos 5:1-6 e Lucas 8:26-39. Guerra contra os poderes deste mundo, são inúmeros os dominadores do mundo das trevas existentes em nosso mundo, em nosso planeta. Aqui eles são nossos adversários, pois fazem oposição a Deus. Eles têm fácil acesso a todas as esferas da sociedade, por isso são chamados de dominadores deste mundo tenebroso. Eles fazem guerra contínua contra a igreja representante legal de Jesus na terra. A Bíblia revela a existência desses seres malignos e exorta a igreja a combatê-los veementemente. A guerra contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, esses são seres espirituais malignos, forças ligadas ao diabo, são opositores ao evangelho e aos nascidos de novo. Às vezes, as regiões celestiais são invadidas por esses seres das trevas, a fim de fazer oposição à marcha da igreja na terra. Essas regiões celestiais podem ser o próprio espaço próximo do trono de Deus lá no céu, onde os anjos são bons e lá habitam. Aqui na terra não estamos livres desses seres, pois eles andam livremente pelo espaço sideral próximo à terra e comandam os demônios que habitam na terra e dão ordens a esses demônios. Quando nos sentimos desanimados em relação à obra de Deus, estamos sendo atacados por esses demônios, liderados por essas forças do mal que estão nas regiões celestiais. A ordem de Jesus é resistirmos o diabo pela fé e fugirmos de toda aparência do mal, dita por Tiago no capítulo 4, versículo 7. Usando toda a armadura de Deus é uma ordem dada por Paulo. Assim como as armas bélicas protegem o corpo dos soldados, a armadura de Deus protege o crente para enfrentar a batalha espiritual que tão de perto nos rodeia. As peças da armadura de Deus, conforme Efésios 6:10, em pleno conhecimento com as forças bélicas romanas, conforme Paulo tinha, e analisando a composição da farda dos mesmos, teve então a inspiração para demonstrar que o crente deve estar revestido de igual
modo no aspecto espiritual para vencer a batalha que nos está proposta. Couraça. Paulo nos ensina a vestirmos da couraça da justiça. O crente deve ser justo ao extremo ao lidar com as situações, pois o diabo guerreará com a injustiça. Cinto da verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Sendo assim, nunca poderemos ser vitoriosos na batalha contra o diabo, utilizando uma arma que ele mesmo fabricou. A verdade deve estar presente em todas as nossas atividades, negociações, resoluções e problemas, etc. Os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, nossos pés são formosos, como afirma a Escritura nos Salmos. Entretanto, para termos mobilidade rápida, precisamos proteger nossos pés, nossos sapatos. Paulo denomina esse sapato de preparado para caminhar, distribuindo o Evangelho da Paz. Nossa obrigação é com missões. Nossa missão é distribuir o Evangelho. Esse Evangelho, ele produz a paz. E o escudo da fé? Todo soldado precisa saber usar muito bem e se defender com esse escudo. Paulo viu essa necessidade. Muitos crentes caem facilmente nas batalhas da vida, exatamente porque não sabem se defender, não usam o escudo da fé. O escudo é um elemento essencial na peleja. Sem ele, facilmente somos atingidos e até mortos. Existem tantos ótimos soldados que caíram e nunca mais se levantaram, pois foram totalmente ignorantes quanto à armadura de Deus. E o capacete da salvação? Nosso corpo funciona porque existe um comando feito por Deus chamado cérebro. E propositalmente Deus colocou na cabeça. Quando usamos o capacete, estamos guardados, protegidos, nosso motor pensante, cérebro. O inimigo utiliza muitos meios obscuros para atacar o crente. Entre eles, o dardo. A Bíblia diz que é inflamado do maligno. O diabo sabe que as pessoas são destruídas na cabeça, pelo que ouvem, pelo que pensam. Quando o crente esquece de usar o capacete, corre o perigo de perder a salvação, não só a eterna, como a salvação dos ataques diários do inimigo no dia a dia. Esse item é indispensável na armadura, pois estamos guardados e recebemos a salvação e devemos guardar a nossa mente para o grande dia, para recebermos então a coroa da justiça. E a espada? Não podemos sair para um confronto senão com uma arma na mão. Paulo diz que a nossa arma é a espada, e a espada do Espírito, a palavra de Deus. A Bíblia diz que a espada também é a oração. Esses dois elementos, aliado à fé, torna-nos mais do que vencedores nas batalhas espirituais. Jamais confie nas armaduras próprias, intelecto humano, pois jamais terão eficácia no mundo espiritual. Devemos sim estar preparados para vencer toda a batalha espiritual. O crente só vence estando preparado. O inimigo não cansa de investir contra os salvos diariamente. O crente deve saber que sua luta é constante e o diabo não brinca de ser diabo. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Cuidado quando as coisas para você estiverem dando tudo certinho. Sua casa, seus filhos, seu esposo, pais, e estiverem vivendo um mar de rosas. Prepare-se, pois é o período em que o inimigo está armando grande cilada. A Bíblia ensina pelo apóstolo Paulo, depois de haver feito tudo, permanecei firmes, inabaláveis. Devemos vigiar na batalha, tendo consciência de que sozinhos não venceremos as forças do mal. A Bíblia ordena vigiarmos em todo o tempo. O grande problema na maioria dos crentes é que até oram sem cessar, entretanto, não vigiam. A Bíblia ordena a constância, a persistência, a firmeza, insistência na batalha com vigilância. Não se pode imaginar que terminando uma batalha tudo fica bem. Aí está o erro de muitos crentes, pois até venceram uma guerra,
Aí eles vão dormir. O inimigo o tem como presa fácil porque ele volta para contra-atacar. O contra-ataque sempre acontece após um ataque. Então, vigiemos sempre, orando em todo o tempo no Espírito. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está comigo no Minutos com Jesus, a vida do obreiro. Até a próxima oportunidade. Se Deus nos permitir, dê aí um like, se inscreva, chame o máximo possível de amigos seus para também se inscreverem no canal. Você também acione o sininho, comente aí embaixo o que você tem achado do Minutos com Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.